Bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura. Continuar não! Hoje nós vamos começar uma leitura nova. Hoje nós vamos começar o livro de 1 Crônicas. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. O livro de Crônicas vai ser um pouco repetitivo de tudo que já aconteceu em Samuel e Reis. Então, vocês vão ver as histórias se repetindo e tal. A paz, gente. Bom dia. Agora, olha só. Os 9 primeiros capítulos contam muita descendência. Eu só vou ler. Filho, fulano, ciclano, beltrano. Então, o que eu fiz? Eu fiz um resumo, tá? Alguns capítulos eu vou fazer um resumo. Então, eu não fiz tudo ainda, porque é muito grande. Mas alguns capítulos já tem um resumo, tá? Então, hoje nós vamos ler primeiro Crônicas do 1 ao 9. Nossa, 9 capítulos sim, gente, porque é muita genealogia. Então, eu tô tentando igual amanhã. Amanhã eu vou ver se a gente lê 10 e 11. O 10 até a gente vai ler todo, só que o 11, ele tem genealogia também. Então, eu tô tentando fazer um resuminho de forma que a gente não fique tão cansativa a leitura, tá? Vamos lá? Bora lá, meu povo, no nosso esquema, igual a gente fez com o livro de Números e Levíticos, eu acho. Tá bom? Vamos lá, vamos começar? É só genealogia aí, Delice, porque senão, inclusive, eu já li. Teve muito livro que eu li genealogia para todo mundo. Entendeu? É a mesma genealogia, que já tá lido, né? Tem vários capítulos da Bíblia que eu já li essas genealogias, tá? Tô deixando aqui para mais pessoas entrarem, para o pessoal entender, tá bom? E aí eu tô fazendo alguns resumos. A gente tá no final de outubro, né? Se eu não fizesse isso, a gente ia ficar esse ano praticamente todo lendo só 1 Crônicas. E aí a gente vai passar muita parte do devocional só lendo genealogia. Coisa que eu já fiz nos outros livros. Eu lembro que o livro de 1 Samuel tem, vários livros tem, e é a mesma genealogia. Tá bom? Então vamos lá. Então a gente começa, na verdade, começou a genealogia, 1 Crônicas 1, só genealogia. 1 Crônicas 2, só genealogia. 1 Crônicas 3, só genealogia. 1 Crônicas 4, ele continua falando de genealogia, mas ele dá uma pausa. No meio dessa pausa, ele conta algo muito interessante para nós e nós vamos ler agora. Cós gerou Anube e Zoseba, que foi pai das famílias de Aruel, filho de Hanum. Jabez foi o mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe deu-lhe o nome de Jabez, dizendo, porque com dores dei a luz. Jabez invocou a Deus de Israel, dizendo, ó Deus, quem dera me abençoasse e expandisse o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus concedeu o que ele tinha pedido. Daí continua, volta a genealogia. E ali nós vamos agora para 1 Crônicas 5 e nós vamos ler o versículo 18. A história das tribos do leste. Dos filhos de Ruben, dos gatitas e das meias tribos de Manassés, homens valentes que traziam escudos de espadas, entesavam o arco e eram treinados para a guerra. Houve 44.770 capazes de sair à batalha. Fizeram guerra aos agarenos, a Getur, a Nafis, a Nodab. Foram ajudados contra eles e os agarenos e todos os que estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na batalha porque na batalha clamaram a Deus, que lhe deu ouvido, porque confiaram nele. Levaram o gado
dos agarenos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 1.000 jumentos e 100.000 pessoas, porque muitos caíram feridos a espadas, pois a batalha era de Deus e eles habitavam no lugar deles até o exílio. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, de Bassã até Baal, Hermon, Seni, no monte Hermon, que eram numerosos. Estes foram os chefes de suas famílias, a saber, Ester, Ize, Elié, Azirel, Jeremias, Rodavias e Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, chefes das suas famílias. Porém, foram infiéis a Deus dos seus pais e se prostituíram segundo os deuses dos povos da terra, que Deus tinha destruído diante deles. Por isso, Deus de Israel despertou o espírito de Pul, rei da Síria, ou seja, o espírito de Tiglas-Pileser, rei da Síria, que levou cativos os Rubenitas, os Gaditas, as meias tribos de Manassés, e o fez morar em Aia, Abor, Hara e nas proximidades do rio Goza, onde permaneceram até o dia de hoje. 1 Crônicas 6, aí 7, 8. E agora a gente vai ler um pedacinho do 9. Os habitantes de Jerusalém depois do cativeiro. Todo Israel foi registrado por genealogias, escrito no livro dos reis de Israel. E Judá foi levado para o exílio da Babilônia por causa da sua transgressão. Eu comecei a ler aqui para vocês, o resto, gente, é 100% genealogia, tá? Eu comecei a ler, ele volta a história no 1 Crônicas e ele começa a contar pra gente de quando eles saem do Egito e entram na Terra Prometida. A gente vai fazer um remember nos últimos dias, nos próximos dias, tá? Eu vou fazer o resumo. E qual que foi o resumo do que eu extraí desses 9 primeiros capítulos que a gente leu agora de manhã? Assim, fora a genealogia, né? Existe uma ordem sistemática na palavra, se vocês observarem. Primeiro que continua a história, fulano gerou ciclano, como é gerado, como são os antepassados. E para a história no meio e começa a falar de Jabez. Jabez significa dor. A mãe deu o nome de Jabez para ele, como se ele fosse assim, um homem que fosse gerar dor. Um homem que fosse destinado ao fracasso, a sentir, a não prosperar, a não ir a outro nível. Talvez a tua família tem essa genealogia jabenita de Jabez. Ninguém prospera, todo mundo sofre, o fracasso é latente na sua casa. As histórias aí são todas fracassadas, mortes violentas. Eu contei pra vocês ontem que a melhor amiga da minha mãe morreu, ela tá bem triste. Nós vamos pro enterro daqui a pouco. E foi muito interessante porque ela já era uma senhora com 74 anos e nos últimos meses ela tinha, depois que ela pegou Covid, ela só engordou, sabe? E ela comia a mesma coisa, tudo direitinho, só que ela foi só engordando. Era engraçado que o corpo dela, a gente não sabe se tem relação ou não, mas a gente sabe que foi esse o marco. E o corpo dela foi cansando, sabe? Ela foi engordando e ela era asmática, de forma que ela estava muito cansada nos últimos meses. Então ela ficou ainda alguns meses pós-Covid e ela tinha 74 anos. Já era uma senhora, mas ainda tinha muita vida, né? E ela fez alguns tratamentos ao longo desse ano para emagrecer, até conseguiu emagrecer 10 quilos, só que ela estava muito gorda, gente, muito mesmo, muito acima do peso. E foi algo mesmo que o coração dela foi cansando. Então, na sexta-feira, ela estava deitada na cama dela e ela sentiu muito calor. Ela pediu para o esposo dela ir com ela até a janela, ela abriu a janela, ela fez 3 bombinhas
do negócio de asma, né? A bombinha de asma, e desmaiou. E assim o Senhor a tomou para si. Ela não bateu a cabeça, ela não foi um desmaio, foi um desmaio lento. E aí, na mesma hora, o marido dela foi aferir pressão, deu 0. Ele foi ver a oxigenação, deu 0. Ele ligou pro SAMU, ligou pros filhos e ligou pra minha mãe. Quando eles chegaram lá, ainda tinha batimento e tudo, mas ela foi indo e ela foi em paz. Ela foi em paz e a gente achou muito lindo e muito interessante a forma que Deus a tomou para si. Ela foi sem dor, ela não ficou no hospital, ela não ficou sofrendo, entende? Ela simplesmente foi tomada para Deus. Ela hoje não tem choro, não tem dor, não tem lágrima para ela, não tem tristeza, não tem lástima. Ela foi uma mulher que levou muitas pessoas para Jesus. Eu falei ontem para vocês. Só que existem pessoas que a família daquela pessoa é de mortes violentas, não é? Existem pessoas que ali que sofrem. Existem pessoas que você vê que a história é toda amarrada, que a história é toda encralacada, que você vê que a vida financeira, que a vida sim, que os relacionamentos, a mente, as portas de emprego são todas muito trucadas. E ali parece que vai ficar assim para sempre. E parece que vai ser só isso, não é? Só que houve um homem na história chamado Jabez e ele era destinado a sentir dor. Ele olha para o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele olha para o Deus verdadeiro, que ele fez a terra, o céu, a água, o mar. E ele fala, ai, tomara que Deus me torne excelente. Senhor, eu sei quem eu sou. É quando ele olha e fala com a verdade. Senhor, eu sei quem eu sou. Eu sou uma pessoa destinada a ter dor. Olha meu nome, olha quem eu sou, olha de onde eu venho. Mas eu quero te pedir, Senhor, que me deixe ser excelente. Eu estou pedindo ao Deus verdadeiro. E Deus concedeu o pedido do coração dele. Foi impactante que para a genealogia, Deus parou a história das famílias para dizer, pode ter uma genealogia assim, assim, assado. Se você parar, olhar para o Deus da tua salvação, olhar para o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, olhar para o Deus que entregou o filho dele por mim e por você, que deixou ele morrer numa cruz, que ele ressuscitou, que ele reina. Olhar para o sangue que desceu da cruz, verteu do corpo de Cristo. Entender o que é evangelho, se arrepender, pegar o caminho de volta, você pode se tornar excelente. Não é força do pensamento, não é trabalho de coach, é salvação, é sobre libertação. E é sobre vida eterna. Ninguém chegou lá, você vai chegar. Ninguém fez, você vai fazer. Todo mundo é divorciado, menos você. Os filhos dão problema, menos os seus. Por que que ele é assim? Por que que ele é assim? Por que que é o tal do peixe fora d'água? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você olhou para o Deus verdadeiro. Entenderam? O teu Pai é todo poderoso. Você é uma princesa e um príncipe. Toma posse da tua herança. Não deixe que as circunstâncias... a gente está aqui numa luta. Gostando você ou não, querendo você ou não, a gente está sempre numa luta espiritual, tá? O mundo espiritual é muito mais real do que a gente pensa e tem sempre uma luta. Existem inimigos genealógicos sendo enviados para nós o tempo inteiro. Para que a gente não vença. Só que o Senhor te entregou isso, também deixou você estar aqui desse jeito, para você vencer essas hostes espirituais da maldade. Vista sua roupa de guerreiro, vista sua roupa de guerreira, enfrenta isso daí, porque o Senhor te colocou aqui foi para vencer, não foi para poder sucumbir e acontecer igual acontece com todo mundo, não. Deus te chama nessa manhã, Jabez, levanta e anda, em nome de Jesus. E quando a gente vai lendo as histórias que ficou para a gente ler, a gente percebe que existe uma sistemática.
eles tinham uma batalha para ganhar. Os Rubeanitas, né? Foi os Rubeanitas? As histórias das tribos de leste, dos Rubeanitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Lembra que quando foi separar a terra, eles ficaram nessa parte. E eles tinham uma parte para lutar, eles tinham que lutar contra o inimigo. Sabe como eles venceram a batalha? Olhando para Deus. Sabe como eles venceram a guerra? Eles não lutaram. Essa peleja eles não tocaram. Sabe o que eles fizeram? Se entregaram verdadeiramente ao Senhor. Eles olharam para Deus. Estava tudo certo para eles perderem. Eles ganharam e levaram despojos. Sabe o que acontece quando eu e você, de fato, nos entregamos ao Senhor? Porque a gente fala assim, Senhor, eu te tomo o controle, mas a gente está fazendo tudo. Senhor, faz aqui, mas quem está fazendo é você e eu. Senhor, eu quero. Você quer como? Na verdade, a verdade é que a gente está acostumado a viver sem Deus. Esse século, queridos, nos proporciona viver sem Deus. Deus diz às mulheres casadas, submetam-se aos vossos maridos. Eu sou super crente, eu sou maravilhosa, faz tudo menos se submeter. Eu acho interessante que eu vi esses dias um meme. E era uma pergunta, a pessoa perguntou assim, nesse meme, por que hoje em dia as mulheres não colocam comida para os seus maridos? Aí tinha uma resposta lá, e todo mundo rindo, curtindo, aí tá escrito, porque elas descobriram que ele tem mão. Não, ele tem mão, todo mundo tem mão, quer dizer, a maioria das pessoas tem mão, e duas. Mas existe algo chamado cuidado, carinho, respeito, dedicação, custa nada servir. Não, ele tem mão, ele se serve. Vai lá, secular, vai lá, faz isso mesmo, continua. Dinheiro separado, dinheiro escondido, senha de celular, amizade secreta, mentirinha aqui, mentirinha ali, compra roupa escondida, porque ele não vai gostar. Não vai gostar por quê? Ele não vê valor no que você compra, por quê? Porque você esconde? Porque vocês não têm uma comunicação de forma que ele entenda que aquilo é importante para você? Aí é melhor esconder. Aí a gente faz qualquer coisa, menos se submeter. Pro coração de uma submissa, sempre haverá um anjo da milícia do arcanjo Gabriel disposto a ajudá-la. Sempre haverá alguém para... O mundo espiritual vai sempre se inclinar para a submissa, mas a gente não é. Nós não somos. O século nos ensinou isso. Mamãe foi passando para o filhinha, mamãe foi passando para a filhinha, mamãe foi passando para a filhinha, que chegou até você. E ele se acha que você é da igreja, você acha que você é uma mulher bem boazinha, até chegar a comer 1 quilo de sal com você. É qualquer coisa menos bíblica. Aí vem a solteira. Solteira acha que porque ela é solteira ela pode ir atrás de todo mundo, né? Solteira acha que porque ela é solteira pode sair espalhando charme, pode ficar com qualquer um. Não, você não pode. Não pode. É porque a solteira acha que manda na própria vida, acha que pode fazer. Não, não pode. A mulher solteira tem que cuidar das coisas do Senhor. Do Senhor. Eu sou solteira, eu posso. Não, não pode. Não pode. Você não pode. Quer dizer, você até pode, se você quiser ter o resultado de uma mulher secular. O homem solteiro, ele acha que ele pode sair com qualquer uma. Pode fazer qualquer coisa com qualquer uma. Vai só traindo destruição para a vida dele. Vai só destruindo o emocional, o cognitivo, a capacidade de ir a outro nível. Deixa eu ver o que a Dalice escreveu. Infelizmente, o feminismo virou cultural. O design divino precisa ser difundido entre nós, mulheres. O feminino é belo demais. Deus nos fez com tantos atributos lindos. Mas foi algo que foi implementado pelos valores de esquerda, tá? E ali, sabe que para mim é inadmissível. A gente está vivendo um momento muito importante na história do país. Nunca se teve, desde a eleição passada, algo bem sólido. E eu acho muito interessante, Dalice, que esse século ele está tão difundido por essas ideias, né, que vêm da parte esquerda, que são exatamente as ideias seculares que o povo da igreja está votando à esquerda. Para mim, é inadmissível. É inadmissível. É algo que não tem nem cogitação. Alguém da igreja ter dúvida
Entendeu? Mas você sabe por que a gente está cheio de dúvida? Sabe por que o candidato da esquerda, tanto nas eleições passadas, né, em 2018, e porque nessas eleições também ele teve muito voto, a gente está perigando ser governado pela esquerda? E essas ideias ficarem mais fortes ainda dentro do século, dentro de nós e dentro da igreja. Sabe por quê? Porque nós estamos perdidas. Nós estamos perdidos. A gente faz qualquer coisa menos se entregar ao Senhor. A gente finge que é de Deus, mas nós estamos totalmente acostumados a ser longe de Deus, a viver longe de Deus, a não fazer parte com Ele. Olha só, 85% de cristãos. Aí você vem no cenário político. Política, ele já não se mistura. Não, mistura. Todo mundo que está aqui sabe que mistura. E todo mundo já leu. Primeiro Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, a gente está em Crônica. A gente vai ler só coisa política. Então, não vem. E vamos lá. A gente cogita, né, que 85% da população é cristã. Os valores cristãos são totalmente de direita, 100%. Os valores anticristãos são totalmente de esquerda. Por que a metade das pessoas do país votou nele? Sabe por quê? É mostrar, é provar que os cristãos estão vivendo longe de Deus. Aí depois, vocês entendem? Não tem que ter dúvida. Nunca se foi tão claro um lado. Não existe dúvida no coração de um cristão. Não existe a menor dúvida. Eu não vou nem falar que o candidato da esquerda saqueou o país, destruiu, pererê, parará, que todo mundo já viu, todo mundo já sabe, tem prova. Né? Que ele só está concorrendo porque ele foi descondenado, porque teve uma manobra jurídica. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre valores e princípios cristãos. Todas as nossas escolhas têm sido baseadas com valores e princípios seculares, não cristãos. Para mim é inadmissível, é algo que é fora de cogitação, é você viver uma vida fora da palavra. Você vê uma decisão, é como, tem a decisão, né? A decisão de uma pessoa cristã, ela precisa ser baseada na Bíblia. Então você não é cristão. Se você segue o cristianismo, você segue a palavra. E o que é? Eu não sei Bíblia, eu não sei, não sabe? Então lê. Aí você vê com a pessoa, não, mas eu não voto no candidato da direita, que eu não gosto dele. Não é pra você gostar, quem tem gostado dele é a mulher dele, não é você nem eu. Tem que ver a ideologia que cada um vai fazer com o nosso país, o que vai ser implementado aqui. Eu tenho dúvida, não, você não tem que ter dúvida. Se você tem dúvida, você precisa se converter. Você precisa confessar Jesus de novo e ler a palavra. Porque quando você vai ler a palavra, você vai ver princípios e valores cristãos estão elencados no representante da direita. Princípios e valores seculares estão elencados no valor da esquerda. Aí a gente começa a se perder no meio do caminho. Vou votar aqui no candidato da esquerda. Volta. Vai e vota. Tá pouco. Vota então. Sabe por quê que a gente está com essa dúvida? E a gente não. Algumas pessoas, porque acostumou a viver diante desse século e fingir que é da igreja. Sabe o que somos, na verdade? Não somos cristãos. Somos pessoas, somos pertencentes ao clube dos crentes. O clube do crente é ótimo, gente. Ele te leva para qualquer lugar, menos para o céu. O clube do crente você é aceito, é paz e amor. É igual esse povo que diz que Deus é só amor. Esqueceu de tirar a parte de Deus é só amor, vírgula, mas também é fogo consumidor. Quantas pessoas, gente, a gente parece que a gente sai aqui do devocional, parecendo que a gente saiu de uma sessão de terror, às vezes, dependendo, não é? Deus é amor. Como assim? De qual Deus você está falando? Do Deus desse século, né? Para te enganar. Porque o Deus é justiça. Entendem o que eu estou falando? Primeiro a gente vai acostumando a viver sem Deus em pedacinhos da nossa história, em decisões, em conceitos, na forma de viver a vida. Esses dias eu fui para a igreja num evento de mulheres, tinha uma menina com cropped e uma calça bem apertadinha, beleza, só tinha meninas lá, né? Mas ela tava mostrando a barriga e a calça tava super apertada, uma menina novinha, e a mãe tava lá. A mãe da menina estava lá, ela estava com um cropped, com metade da barriga de fora. Eu fiquei impactada quando eu vi aquela menina. Impactada. Como que uma pessoa tem a coragem de ir para um lugar santo vestida daquele jeito? Sabe o que é isso? Acostumada a viver sem Deus, achando que ali é o clube dos crentes. Só que a casa do Senhor é um lugar santo. E a gente estava de frente ao altar, que é um lugar santíssimo. E as pessoas não entendem que a igreja é santa. Santa
irrepreensível. Quando você vai vestido de forma inadequada, você está ofendendo o corpo de Cristo. Mas pode, nesse século pode. A gente está acostumado a viver sem Deus, a gente está vivendo de acordo com o século, entende? A gente vive de acordo com o século e a gente acha que Deus nos deve algo. Preciso te contar, Deus não te deve nada, absolutamente nada. Na verdade, você que está super longe de Deus, você que quer, na verdade, um gênio da lâmpada mágica, acabou, Ivone. Reverência, respeito e temor, acabou. Acabou, porque reverência, respeito e temor é para quem é crente. Na verdade, as pessoas não são. Elas fazem parte do clube dos crentes. Entendeu? Aí no clube dos crentes você pode vestir à vontade. Você pode ir de cropped, você pode mostrar o seu corpo, mostrar a sua curva. A solteira, ela pode ficar com quem ela quiser. Não é assim que o século diz? Aí depois, na hora que a angústia vem, Deus! Que Deus? Uai, você já tá respondendo a um Deus, pede para ele te responder. Porque eu e você, a gente tá assim. A gente quer do nosso jeito, da nossa forma. Porque quando a gente lê a história de Jabez e a gente lê que Jabez se tornou excelente, por que ele se torna excelente? Eu peço a Deus, eu não me torno. Por que os Rubenitas, eles só pediram a Deus, eles conseguiram e eu não consigo? Sabe por quê? Porque, na verdade, a gente está parecendo aquele povo de 1 Crônicas 9. Todo Israel foi registrado por genealogia. Inscrito no livro dos reis de Israel, e Judá foi levado para o exílio da Babilônia por causa da sua transgressão. O exílio da Babilônia se chama, faz parte de um lugar demoníaco, de um lugar de grande confusão. Se você digitar no Google e ver o que significa Babilônia, lugar de grande confusão, lugar ruim, eles foram locados em um lugar de grande confusão. É onde eu e você estamos, dependendo do que a gente faça. Lugar de grande confusão. Tua vida está um lugar de grande confusão. Por que você está na Babilônia? Sabe por quê? Observa. Vê se na verdade você está vivendo o clube dos crentes. Vê se teu cristianismo é de verdade. Vê se você pega os teus conceitos seculares e está tentando viver uma vida cristã. Não vai funcionar. Não funciona. Não funciona. Ai, essas eleições eu vou votar nulo. Vota. A Bíblia diz que quem está em cima do muro, Deus está a ponto de vomitar. Depois Deus te vomita, você não reclama. Ai, eu não gosto do candidato da direita nem da esquerda. Não, quem tem que gostar é a mulher deles. Vocês entenderam? Nunca foi tão fácil para o cristão se posicionar. Quem tem que gostar deles é a família deles. É o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os primos, os tios. Tu não tem que gostar de ninguém. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Acabou. A Bíblia diz, gente, não sou eu. Tá em cima do muro, vai votar nulo, vai votar em branco, Deus está a ponto de vomitar. Ou eu e você começamos a viver uma vida bíblica ou não vai funcionar. Ai, qual o problema do cropped? Vai de cropped. Vai lá. Vai lá. Sendo que a Bíblia diz que a mulher tem que andar de forma modéstia, que represente a santidade, o bom senso, ser casta, ser pura, ser limpa. A mulher solteira tem que cuidar das coisas do Senhor. Como que a mulher solteira vai cuidar das coisas do Senhor se ela tá nua? Nua, não tô falando nem de shopping, tô falando de igreja. Tem como? Não tem como. É impossível. Ai, ele tem mão. Teu marido tem mão. Mas custa servir? Custa, vai quebrar a mão, né? Sabe por quê? Porque esse século diz isso. Esse século diz isso, né? Então vai lá. Tenha dentro do seu casamento uma vida secular. Depois não reclama. Não sirva mesmo, não. Sabe o que é? A gente não está acostumada quando solteira, não serve Deus. Aí como que vai servir o marido? É impossível. Se tu não consegue servir o próprio Deus, gente, como é que você vai servir o homem da terra? Você não vai servir. Você não vai amar. Você não ama Deus. Começa amando Deus. Começa temendo o Senhor primeiro, tá? Você não consegue temer a Deus. Como é que você vai temer? Como é que você vai viver uma vida de obediência, uma vida de reverência, uma vida de respeito? O teu marido não vive, gente. Não vive. Não vive. A gente não vive. Nem eu, nem você. Vamos olhar para o espelho e enxergar o que está ali de verdade. Sabe?
A gente não vive uma vida respeitosa na palavra e depois a gente quer ser Jabez. Senhor, me dá o destino de Jabez. Não pede não. Para de passar vergonha em Deus. Primeiro se conserta, realinha o teu pensamento. Comece a observar, será que eu estou secular ou não? Por que existem pessoas que a mão de Deus alcança e a minha não está alcançando nada? Se realinha no Pai, faz o caminho de volta. Quem quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Esse é o caminho que precisa você perquirir. Você precisa ir ali, ó, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Sair do clube dos crentes e entrar no lugar dos salvos. Aí depois a gente conversa. Sai do clube dos crentes, sai. Vai para o lugar dos salvos, lavados, remidos. Aqueles que entendem o que é evangelho. Depois a gente ora igual Jabez. Depois a gente tem o resultado das tribos. Senão a gente vai ter o resultado de Judá. A gente vai ser levado para a grande Babilônia em toda confusão. Toda confusão. Cuidado, gente. Cuidado. Será que você está vivendo uma vida bíblica? Será que você tem orado e Deus não tem te respondido? Será que tudo que você tem desejado, as coisas estão indo por outro caminho? Na verdade, quem tem que se realinhar não são as circunstâncias, é você, sou eu. Eu faço várias perguntas para Deus e eu sempre penso, minha vida não está legal nesse aspecto. Deixa eu me realinhar aqui. Minha vida está aqui, está saindo do eixo da palavra. Deixa eu me realinhar aqui. Deixa eu me realinhar aqui. Quem tem que se realinhar é você e não Deus, tá? Antes que você pensasse em existir, Deus já existia há muito tempo. Não tente ser mais sábio que Deus, não tente ser mais inteligente que Deus, não tente ser mais nada além do que Deus. Não tenta, se renda em vez de disputar com Deus, tá bom? Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus. Sabe qual é a minha oração dessa manhã? A gente quer sair do clube dos crentes e entrar no lugar dos salvos. Num lugar onde a verdade ela é comprada por um alto preço. Nos santifica na verdade, Senhor. Nos santifica na verdade. Que o temor do Senhor faça parte do nosso coração. Eu declaro nessa manhã que viveremos uma vida bíblica. Nos realinha. Nos leve a um outro nível de entendimento. Nos mostre, Senhor, a altura, a largura e a profundidade do Teu amor. Para que assim a gente entenda como devemos viver. Senhor, nos perdoe por toda a secularidade do nosso coração. Nós estamos desejosas a viver diante de Ti, para que assim a gente possa ter uma vida saudável diante dos homens. Em nome de Jesus. Amém. Sobre os salvos, a Bíblia diz algo muito pesado. Vai ser assim, estarão dois, um sobe, outro fica. Marido e mulher tá na cama. Um sobe e outro fica. As crianças vão estar brincando. Uma sobe e outra fica. Você vai estar trabalhando. Metade sobe, metade fica. Pesado, né? No dia do arrebatamento. Tá mostrando que a metade das pessoas estão vivendo diante desse século. Qual parte você quer estar? Vivendo uma vida bíblica ou na parte do século que fica? Cuidado. Toma muito cuidado. Eu fico muito preocupada e eu falo com Deus, Deus, eu não quero ficar na parte dos que ficam. E realinha. Noite passada foi muito engraçado. E eu contei, acho que ontem pra vocês, que na noite, sem ser essa, agora a outra, eu tive um sonho em que eu levei uma bronca de Deus. Gente, que vergonha. Levei uma bronca de Deus pesada. Como é que você quer ter revelação? Deus te contando que vai ficar tudo legal? Uma bronca de Deus para te realinhar e te voltar pro eixo. Eu contei para umas amigas minhas. Teve uma amiga ontem que ela riu tanto da minha cara. Foi muito... Eu tinha contado pra Aline, né, Aline? A gente já tinha rido da minha cara. Porque, olha... Tem que ir. Foi muito engraçado. Como Deus, por
puxou a minha orelha. E eu tô rindo. Não é porque eu achei legal, não. É porque eu achei interessante. A Aline tá rindo até agora. Gente, a gente tá rindo até agora. Mas a gente não tá rindo porque a gente tá feliz, não. A gente tá rindo porque a gente tá com vergonha de mim. Porque Deus já tinha falado 550 mil vezes. Não quero você fazendo tal coisa. Eu fiz. Mas por que você fez, Aline? Gente, me deu furicutico. Entendeu? Eu fiz. Achei que já dava pra fazer. É isso. A Aline, ela falou isso ontem, a Ivone, quero levar a bronca também. É outro nível isso, fica impactada. É isso que a Aline falou ontem. Ela falou, Poliana, Deus ele te realinha tanto, que até tu leva pronto. Vocês entenderam? Deus ele se importou de brigar comigo. Eu já fiquei bem boazinha, entendeu? Olha que coisa boa, Ivone, imagina, você tá fazendo tudo errado. Aí Deus, ó, quer levar uma surra? Não. Aprendi. Então tá bom. Se realinha. Igual um pai ensina uma filha. Uma mãe ensina uma filha. Foi isso. Foi muito lindo. Foi uma experiência muito legal. Porque eu adoro contar experiências de que Deus me revelou. E eu alcancei. E eu brilhei. E foi tudo legal. Não! Não é assim. Deus ele me deu uma chibatada. Sim, ele tem um projeto, ele tem um propósito. E ele me deu uma chibatada pesada. Eu tive que ir. Porque foi lindo ver como ele me consertou com uma palavra, brigando comigo. Olha. Não, Poliana, vai. Eu te falei um negócio. Falei que vai demorar. Falei que é um tempo. Tu tá fazendo errado. Ai, pensei que já dava, porque já tem tempo. Tem uns meses já. Não! Então tá bom. Sabe aquele burrinho do Shrek? Que tem uma cena do filme que eles estão indo, acho que pra lua de mel, sei lá, pra algum lugar. Ele fica, já tá chegando? Não. Já tá chegando? Não. Já tá chegando? Não, eu tô igual o burrinho do Shrek. Aí, passou um tempinho, eu achei que já tava chegando. Achei que já podia fazer do meu jeito, entendeu? E Deus, ele foi tão cuidadoso comigo, que ele falou assim, não, para. Ah, tá, eu achei que tava chegando, não é? Imagina se você tem esse carinho de Deus, dele te dar essas broncas. Mas a questão é, Ivone, será que a gente tá pronto para obedecer essas broncas de Deus? Será que a gente tá pronto para se envergonhar do nosso comportamento e falar, parei, desculpinha, ops, foi de leve. Eu achei que eu podia fazer isso, mas não foi. Deus sabia que eu não é que eu fiz assim, tipo, vou ali fazer do meu jeito. Não, é porque o que eu fiz, eu achei que tava de boa, entendeu? E Deus veio me falar, não tá, não é nem pra fazer isso. Eu, pensei que podia, desculpinha. Não pode, tá bom. Entende? Imagina que carinho é esse. Sabe por que as pessoas não têm nem bronca de Deus? Porque elas não têm ideia. Elas não têm ideia de quem é Deus. Elas não têm ideia do que é viver em Deus. Elas não têm ideia do que é obedecer a Deus. Se Deus está falando, é porque Ele está perto. Se Deus está perto, é porque Ele leva relevância em mim. Se Deus está brigando comigo, dando bronca, puxando a minha orelha, é porque Ele sabe que eu quero obedecer. E o que eu fiz era porque eu achei que dava. E Ele só veio falar, não, minha filha, não é nem isso. Não é nem isso. Não, esquece essa história. Deixa eu fazer depois você só entra na terra. Entende? Imagina se agora você está tendo um comportamento, Deus levanta alguém, Deus te dá um sonho, Deus te dá uma revelação, Deus te santifica na palavra e você fala, eita, eu estava fazendo isso aqui, não é para fazer, vou fazer outra coisa. Então você já vai realinhada. E isso foi lindo, foi uma experiência muito gostosa. Eu levar essa chibatada de Deus. Foi muito lindo saber que se eu fizesse aquilo ali, eu ia estar fugindo da direção. Porque se eu fizesse o que eu fiz, se Deus não falasse nada, eu ia fazer umas 10 coisas igual. Eu ia. Não dá nada não, deixa eu fazer isso aqui. Tim, dá nada, deixa eu fazer. Tim. E Deus já sabia que eu ia fazer, porque eu já estava planejando.
Não é nada de imoral, ilegal, ilícito, mas é algo que Deus disse, não faça nada. E dá para fazer. E eu tô igual aqueles meninos assim, ó. Sabe? Esperando a hora de sair do castigo. Pra sair correndo, brincar. É assim que criança fica, não é? Mas Deus só disciplina o filho que ama. Você tá pronto para a disciplina de Deus? Você tá pronto para levar uma bronca? Você tá pronto para ser alinhada? Porque isso é santificar na verdade. E o melhor, ou não, você tá pronta para obedecer à voz de Deus? É isso que Deus quer de você. E é isso que Deus quer de mim. Nos realinhar na verdade, nos santificar na verdade. E ali às vezes vai existir sacrificar nosso corpo, sacrificar os nossos pensamentos, sacrificar aquilo que a gente quer fazer em detrimento daquilo que é o projeto real para a nossa vida. Resolve você ou resolve diante de Deus? Melhor resolver diante de Deus. Se eu fizer essa pergunta aqui, você quer resolver por você ou por Deus? Todo mundo vai escrever, vai ser uníssono, vai estar escrito Deus. Mas eu quero te perguntar, você está pronto para deixar Deus fazer? Para você falar, gente, isso aqui eu só entrei na terra. Foi Ele quem fez. Tipo o mar vermelho abrindo. Que foi o mar vermelho que abriu e eles só passaram. É isso que Deus quer para mim e para você. Ele não quer que você abra o mar vermelho, até porque você não tem competência para isso. Eu não tenho competência para abrir o mar vermelho. Eu consigo passar quando Ele tira a água. E Deus só vai fazer isso se eu e você estivermos de verdade diante dEle. Por isso, peça ao Senhor para te santificar na verdade, amém? Um beijo, fique com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, nós estaremos aqui para continuar esse devocional, que é meu, que é seu, que é nosso. Amanhã a gente já começa do 1 Crônicas 10, aí dá pra gente ler o 10 e o 11 amanhã, tá? Já fiz o resuminho de amanhã. Deus abençoe e até amanhã.